Social Hack 2020, junto com o nosso querido Léo Souza. Beleza? Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdo exclusivo para essa galera que está querendo saber um pouco mais sobre o que é o Social Hack, ou está querendo saber um pouco mais sobre o que são essas tal de ODS da ONU, né, da Agenda 2030, e querer saber um pouco mais, tipo, bater um papo mesmo, e o cara hoje... Ô, Tom, deixa eu dar uma sugestão. O seu áudio está duplicando. Você vai ter que anular ou o áudio do YouTube ou o áudio aqui do Instagram, que o pessoal está falando aqui no Instagram que está duplicando. É só baixar o volume de um dos dois. Pronto, melhorou agora? Para vocês aí, tá duplicando, pessoal? Tá duplicando ainda. Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que eu vou ter que anular o seu áudio no... Deixa eu ver. Fala comigo, Otto. Tá ok aí? Tá ok aí. Vai duplicar. Ainda tá duplicando. Vou ter que pegar um fone. Peraí, senão vai ficar o áudio duplicando para todo mundo. Vamos lá, galera. Acho que agora vai rolar, hein? Agora sim. Show de bola. E aí, galera, o feedback aí de vocês seria legal. Tá tudo ok? O áudio tá melhor, né? Show de bola. Por aqui tá tudo certo. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Então é isso, galera. Recomeçando aqui, agora com nossos ajustes técnicos, ok? Tá tudo ótimo. Então vamos lá. Então esse bate-papo aqui, né, tem como objetivo a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre a ODS 2, de número 2, um dos 17 objetivos que a ONU apontou na Agenda 2030 para a gente conseguir alcançar, né, para o mundo conseguir alcançar, para sim ser um mundo, né, para sim ser um ambiente, um ecossistema cada vez mais legal, cada vez mais bem vivido para todas as pessoas da humanidade. Então, eu acho que boa parte aqui que já conhece o Léo Souza, mas para quem não me conhece, eu sou o Otton, sou co-founder da Startup Days, uma empresa aqui de Natal, que em parceria com o Sebrae RN estamos realizando o Social Hack, que é uma maratona de desenvolvimento de ideias inovadoras para resolver um dos problemas do mundo, né? E esses problemas são baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, hoje a gente tem o nosso querido Léo Souza, convidado muito especial, que conhece muito dessa realidade, que já viveu muito dessa realidade, tanto quanto regionalmente, tanto quanto nacionalmente, e a gente veio aqui trocar um pouco de experiência e fazer uma troca de conhecimento para trazer o melhor conteúdo possível, tanto quanto para aqueles participantes do Social Hack, tanto quanto para aquelas pessoas que estão querendo entender mais, estão querendo saber um pouco mais do que é que vai ser, afinal, essa maratona, esse evento. Então, eu gostaria que você desse as boas-vindas aí para a galera. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui podendo dividir um pouco da visão de mundo que eu tenho a respeito desse assunto. Eu acho que nunca se fez tão... Eu acho que nunca se fez tão necessário falar sobre as ODS nesse período que a gente está vivendo agora, porque diante de tudo que a gente está vivendo, da nossa sociedade, do mundo como um todo, que está vivendo a realidade desse vírus, dessa pandemia, que acentuou ainda mais as desigualdades que a gente vive, e poder falar um pouco da ODS número 2, ODS 2, que trata da fome, da agricultura, da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, eu acho que vai na ferida, sabe? Mexe com o meu propósito. Então, eu agradeço o convite, me sinto honrado por estar aqui e eu espero que a gente consiga contribuir aí para todo mundo que está participando, seja quem está assistindo aqui ao vivo no Instagram, que está conectado com a gente, ou quem está acompanhando esse conteúdo aqui desenvolvido por vocês. Show de bola, Léo.
E aí vamos dar início, tá? Afinal, o que é a ODS 2, para quem não deu uma olhadinha no comunicado, né? A ODS 2, ela diz respeito à fome zero e à agricultura sustentável. E é importante a gente destacar que esses dois pontos, que esses dois temas em si, eles poderiam ser separados, mas eles estão totalmente interligados, eles estão totalmente conectados. E aí eu queria que você desse uma explanação um pouco do que é que, porque a fome zero está totalmente interligada com a agricultura sustentável e não, por exemplo, como a maioria pode achar que poderia estar interligado com, sei lá, disponibilidade de comida para todas as pessoas do mundo. Bom, vamos lá, Otto. Vou tentar contribuir aqui com vocês. Primeiro, eu acho que precisa entender a realidade. Muita gente vive na bolha, né? Quando a gente fala de fome, as pessoas acreditam, mas ainda existe pessoas que passam fome no mundo. É incrível, mas quando você abre para falar isso num universo um pouco maior, as pessoas parecem estar encaixadas numa bolha que não conseguem enxergar que existe, né? Um a cada 9 pessoas no mundo estão em situação de subnutrição. Se a gente for falar aí dos países que estão em desenvolvimento, ou que estavam até o período dessa pandemia, o Brasil se encaixa nisso aí, a gente tem 12,9% de pessoas subnutridas, pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, porque não têm de verdade acesso à comida de qualidade. Quando a gente fala de desenvolvimento, de sustentabilidade, de agricultura familiar, a gente vai bem na raiz desse problema, dessa questão que a gente está aí. Eu queria só citar um exemplo, Elton. A gente está fazendo uma ação agora que a gente nominou de União RN, e a gente está tentando amenizar esse período que a gente está passando de dificuldade, levando alimento e material de higiene para as famílias que estão em vulnerabilidade total. Não é que essas famílias não estavam antes disso, elas estavam. Na verdade, esse enfrentamento que a gente está fazendo é para que nesse período de pandemia as pessoas tenham pelo menos a dignidade de receber comida boa, comida saudável, para conseguir passar 20, 30 dias para enfrentar isso aí. É uma desigualdade. Quando eu falo que nesse período de pandemia a gente acentua a desigualdade, não é que o vírus não vai atingir todo mundo. O vírus atinge quem tem a condição, o privilégio de passar isso da melhor forma, como quem não tem. Só que a diferença disso aí, tá? É que a alimentação, que quem tem o privilégio de passar isso com mais segurança, você consegue até o organismo reagir melhor a esse vírus. Logo quando começou, eu tive a oportunidade, logo no início, de ir ao interior, de ir para as cidades do interior do Rio Grande do Norte, que é a minha bolha. E quando eu chegava para falar disso, que era importante o distanciamento social, as pessoas do interior acreditavam, não, mas aqui a gente já vive numa diversidade tão grande que o vírus não vai nos atingir. As pessoas achavam isso. Aqui a gente já tem tanta dificuldade que essa doença é doença de rico. Só que o que aconteceu? O rico, as pessoas que estão sendo atingidas por isso, as pessoas que estão, como eu falei, num privilégio melhor de enfrentar isso aí, conseguem passar de uma forma mais amena, até pela forma como o organismo reage. E no interior, como a gente já estava prevendo, principalmente no sertão, onde há escassez de tudo, de comida, de conhecimento, de tudo. É uma escassez total. As pessoas estão tendo a maior dificuldade, é onde o vírus encontra maior facilidade de penetrar nas pessoas, de disseminar, e aí que entra a ação que a gente está fazendo, que tem tudo a ver com o tema que você está falando aqui. A agricultura familiar, para complementar, a gente sabe que não dá, a gente não tem como fornecer comida boa, de qualidade, eu sozinho, cidadão, para todo mundo. E a agricultura familiar é uma forma de você instruir as pessoas e elas produzirem isso, principalmente a gente entende baseado em evidências, por exemplo, do Banco Mundial no Rio Grande do Norte. Há pelo menos 15 anos o Banco Mundial, através de um financiamento que ele faz com o governo do estado, ele incentiva, apoia e financia iniciativas que promovem esse desenvolvimento sustentável.
São famílias que, através da agricultura familiar, conseguem gerar renda para a comunidade e conseguem gerar, através disso, comida de qualidade para a comunidade. É o que a gente tem, por exemplo, um exemplo aí disso em Currais Novos. O Banco Mundial financiou lá uma iniciativa de mulheres que formaram a cooperativa de polpa de frutas lá, que essas polpas de frutas é de uma qualidade excepcional. Tipo, na minha casa eu só consumo elas em Natal. E essa polpa de frutas gera renda para elas, gera comida de qualidade e transforma socialmente todo o em volta. Ali a gente é uma família de agricultores que no curso normal da vida não teria acesso àqueles equipamentos para embalar vácuo, para armazenar aquilo ali da forma como é feito e para principalmente escoar para boa parte do estado com que eles conseguem atender ali. Então, isso é um exemplo que eu falo de desenvolvimento sustentável, de agricultura familiar e de combate à fome, de fome zero. Perfeito. E é interessante, né, alguns dados como você trouxe, né, que a cada duas pessoas, uma é subnutrida, uma está passando por algumas dificuldades em ter acesso a um suprimento, em ter acesso a um condimento alimentar que realmente forneça as estruturas fisiológicas e biológicas para que ele possa enfrentar, por exemplo, um ativo viral, né, no seu sistema. Né? E é interessante a gente pensar porque a gente vai cada vez mais fundo dentro do problema, né? Porque no fim das contas, muitas pessoas podem pensar o quê? Otton, Léo, beleza, vocês estão falando aí que a gente pode participar de uma maratona para desenvolver uma solução, para desenvolver uma ideia de um negócio que possa, sei lá, acabar com a fome no mundo. Sim, mas antes de você parar para analisar o problema da fome no mundo, você tem que analisar quais são as raízes desse problema, né? Quais são as principais causas que geram uma reação em cadeia e no fim da ponta, né, dessa reação em cadeia tá a pessoa passando fome, tá uma pessoa no sertão, como você muito bem compartilhou com a gente, passando por necessidades, né, de condimentos que realmente provenham para ela, né, e para a sua comunidade uma maior probabilidade de sobrevivência, caso ele vá ficar doente, caso ele vá a pegar uma diarreia, né? A gente tem, por exemplo, alguns filântropos no mundo todo, como Bill Gates, que um dos focos dele, das pesquisas dele, é acabar com a diarreia na África, né? Na África e no resto do mundo. Porque milhares, milhões de crianças morrem por causa de diarreia. E para a gente que vive na bolha, né, aqui da capital, de cidades que tem um pouco mais de estrutura, né, isso não existe. Né? Isso é algo irreal, mas é uma realidade para muita gente, né? Então eu acho que é muito legal a gente trocar ideia, trazer essa pauta, né? Porque muitas pessoas não têm ideia do que se passa fora da sua bolha, fora do que está rolando no seu bairro, fora do que está rolando aqui na sua cidade. Né? E a gente, para quem vive em Natal, ou para quem vive em São Paulo, ou para quem vive no Recife da vida, às vezes não sabe, não consegue enxergar, além das lentes do Instagram, o que é que está rolando lá no sertão, né? E é muito legal isso. A gente tem uma pergunta aqui, né? Como engajar os jovens a essa realidade e pensar mais no coletivo, né? Então, eu acho que eu vou pegar sua deixa aí e agradecer a pergunta da Mona Nóbrega. Eu vou dizer a minha experiência com o jovem, que é o meu público em especial. Eu acho que não existe uma fórmula específica de como engajar o jovem. Isso vai muito da estratégia de cada um. Conhecendo as pessoas, por exemplo, que são atingidas pelo conteúdo que eu produzo hoje, que eu venho produzindo no decorrer desses anos, a estratégia que eu venho fazendo com isso, primeiro eu experimento com os meus amigos e depois eu vou aplicar na rede social, é tirar as pessoas da bolha. Você precisa enxergar além da bolha. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que aí é um exercício que todo mundo aí que é formador de opinião, as vozes ouvidas, as marcas principalmente, que a gente está indo para uma outra era de consumo, isso eu estou falando, consumo é de todos os aspectos. A gente vai consumir agora de uma forma diferente, de uma forma mais consciente. E aí a gente entra no aspecto de mostrar para o outro uma realidade e mostrar para o outro que a gente só vai desenvolver como sociedade quando não tiver alguém vivendo no mesmo território que eu, no mesmo planeta que eu, que essa pessoa tenha que passar fome.
A gente não vai, assim, muitas vezes eu estou conversando com os meus amigos e as pessoas meio que se portam assim. Isso eu falo da minha bolha, pode ser que não seja uma realidade de todo mundo, mas algumas pessoas têm essa impressão. Rapaz, o que é que eu tenho a ver com a fome no mundo? Irmão, se a gente está vivendo no mesmo planeta, nessa mesma esfera, a gente tem corresponsabilidade com isso sim. A gente tem que dar uma forma de contribuir com isso sim. E isso quer dizer que qualquer pessoa tem o poder de mudar e construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. Isso não quer dizer que você, porque você nasce num lugar pequeno, você tem que nascer pequeno. Mas isso também não significa que você é obrigado a fazer coisas grandes. Essa mudança de comportamento e principalmente de consciência começa nas pequenas coisas. Às vezes, com a sobra de comida em casa, você já está dando um impacto muito grande na sociedade que a gente vive. Se você consegue ter um olhar generoso, e aí a gente tem que ir bem do que é olhar generoso, né? Porque quando a gente fala de fome zero, agricultura familiar, e não só isso, mas nos outros aspectos, nas outras ODS também que a ONU coloca, a gente pode achar que isso tem a ver com caridade, não. Olhar generoso é você entender que a dificuldade do outro não é drama. Olhar generoso é você entender que nós, como sociedade, como um todo, só vamos crescer quando todo mundo crescer junto. Não adianta a gente ficar aqui achando que o Brasil vai crescer porque eu vou criar uma startup muito massa, que vai gerar muito dinheiro, que vai empregar um monte de gente, que eu vou conseguir reaplicar ele em um monte de lugar, sabendo que se eu andar 30 quilômetros da capital do meu estado, eu vou encontrar gente numa comunidade quilombola que passa fome. Ah, mas essas pessoas passam fome, o que é que eu tenho a ver com isso? Amigo, tem tudo a ver com isso. Nós estamos vivendo numa sociedade que, a partir de agora, esse momento que a gente está vivendo agora, nesse novo normal, novo mundo, a nomenclatura que queiram adotar para esse período que a gente está vivendo, você tem que entender que a gente só vai conseguir desenvolver, a gente só vai conseguir passar dessa etapa adiante se a gente tiver um olhar que o outro não está sozinho. Não dá para deixar para trás essas pessoas. A gente já tem um erro aí histórico, por isso que existe ODS, por isso que existe uma ONU, por isso que existe uma OMS, existe uma série de órgãos, Banco Mundial, tudo olhando para tudo isso, para a desigualdade que a gente construiu no mundo como sociedade, porque a gente só vai conseguir avançar como humano mesmo se a gente avançar todos juntos. Não dá para deixar ninguém para trás. Então, eu acho que essa é a primeira premissa que a gente tem que desenvolver nos jovens para a gente conseguir engajá-los em qualquer coisa que a gente queira. Perfeito. E algo que eu gostei muito foi esse pensamento de você começar localmente, pensando globalmente. Então, você pensa global e age local. E isso é muito legal, até porque virou um mantra, né, de muitos negócios de âmbito de impacto social. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que para você acabar com a fome do mundo, você tem que ser um Bill Gates, você tem que ser um Mark Zuckerberg para poder iniciar algo gigantesco. Não, você começa pequenininho, né? Você testa o modelo, como você falou, você testa o modelo de tirar seus amigos da bolha, para depois você validar essa estratégia utilizando sua rede social, que é o seu principal canal hoje de contato com o teu público. Né? Isso é muito legal quando a gente trata desse âmbito de negócios, né? De negócios escaláveis principalmente, porque a gente fala, beleza, quando eu for tentar criar uma ideia de negócio para acabar com a fome ou para garantir uma agricultura sustentável, você tem que começar a estudar o problema, certo? Você estuda o problema localmente, porque é onde está mais fácil, é onde está mais perto de você, mas sabendo que aquele problema, mesmo que seja local, mas ele se reproduz em outros pontos geográficos no Brasil e no mundo todo, né? Então, eu acho muito interessante. E eu tava dando uma olhada, Léo, eu vi um TEDx, né, um speak do TEDx de Toronto, onde o cara fala que não é a caridade, não é o charity works, né, a caridade, os trabalhos de caridade que vão salvar o mundo da fome, mas sim o âmbito fortalecido, né, fortalecer o âmbito de comunidade entre as pessoas. E quando a gente fala de fortalecer o âmbito da comunidade, é você criar soluções, é você digamos assim, fortalecer os laços entre governo, entre negócios, né, iniciativa privada e entre as próprias pessoas, né, a pessoa física que está ali olhando todo o impacto que está sendo gerado, impacto negativo, principalmente como, por exemplo, pela pandemia, e poder se solidarizar. Então, a solidariedade é onde está a chave, né, a engrenagem principal
da mudança no que a gente fala de fortalecimento de comunidade, né? Então, é muito importante a gente trazer isso como pauta. E aí, Léo, veio aqui também a minha cabeça, das oportunidades que a gente tem em meio a uma pandemia como essa, né, no que diz respeito a essa questão da fome, né, que então, por exemplo, vai estar muito em alta agora a economia circular, então a economia circular é um dos pontos que está em alta com essa pandemia e também vai ser cada vez mais uma tendência com o passar dos anos, né? A economia compartilhada, então as pessoas estão mudando muitos hábitos de consumo, né? Eu mesmo parei dessa ideia de comprar uma coisa, enjoei dessa, vou comprar outra. Não, mas eu penso, ó, como é que eu posso compartilhar isso com um amigo? Como é que eu posso emprestar? Como é que eu posso... eu tenho um utensílio, eu não quero mais, então como é que eu posso alugar isso também? Tem várias startups que estão surgindo com esse... Existe muita mudança de comportamento de consumo. Eu acho que a minha geração testemunhou essa virada aí. Antigamente você usava uma marca porque fulano usava, alguém usava e tal. Hoje em dia você vai para a marca para o que ela engaja, né? Vou citar um exemplo. Uma marca de Natal de roupa, uma marca local, pegou a sobra das roupas e transformou em máscaras para distribuir com moradores de rua. E aí despertou uma rede de consumo em volta dela, de outras marcas se agregando, divulgando aquilo ali que eu achei incrível. É uma mudança de consumo. Eu acho que o jovem, aí é muito achismo mesmo, mas fica o toque para quem está absorvendo esse conteúdo. Eu acho que esse jovem que está se engajando em startup, que está pensando em soluções, ele tem um desafio imenso pela frente, principalmente quando se trata do Nordeste, e aí a gente abre para o grande público, que o grande público vai bem além da capital, a gente tem aí 2 milhões de pessoas, um universo todo que está distante dos grandes centros. Esse jovem vai ter um desafio imenso, que é a mudança cultural. E não dá para você esperar para desenvolver um negócio quando já houver essa mudança cultural. Você vai ter que promover essa mudança cultural. E essa mudança cultural está em consumo, está em educação, e aí vai para, dependendo do negócio que você vai criar, esse jovem ele já vai ter que vir com a missão aí, esse plus. E aí eu acho que o nordestino, muito bem criativo, vai saber fazer isso muito bem, que é de como desenvolver cultura nas pessoas. Você vai ter que mostrar para as pessoas do nosso universo que elas precisam consumir dessa forma. Não dá para esperar que isso venha de fora para dentro, vai ter que despertar dentro das pessoas, sabe? A gente está falando aí de 39% da população que não tem cultura nenhuma nesse tipo de consumo. E essas pessoas precisam despertar para isso. Perfeito. E acho que uma coisa interessante também é que esse senso de responsabilidade, ele faz parte de uma fórmula que existe, mas não existe fórmula pronta, mas é uma fórmula possível, potencial, que possa ajudar a gente a chegar a uma possível fome zero no mundo no futuro, né? E erra-se bastante quando se pensa que o que vai acontecer é que, beleza, a fome vai acabar e tudo mais, mas eu não tenho como criar um negócio, eu não tenho como criar uma ideia de negócio ou uma startup, seja lá o que for, sem conseguir lucrar, né? E isso é verdade, você não consegue ter um negócio sustentável sem que ele gere recursos que faça com que a roda gire, né? Que a engrenagem gire. Então, Léo, eu acho interessante também esse teu exemplo, né? Dessa marca de roupa, né? Tem várias marcas no Brasil que já aplicavam isso, né? A gente tem um exemplo como a Reserva, né? Um P5P, né? Isso. Um produto equivale a uma doação de 5 pratos de comida para a instituição de caridade do Rio de Janeiro e de outro local no Brasil. Otto, mas falando de negócio de impacto, aí eu vou citar um exemplo que mudou completamente a visão que eu tinha de pensar em coisas para a sociedade. Eu acho que há cerca de 2 anos, acho não, há cerca de 2 anos, eu fui impactado pelo conteúdo de Fábio Silva, que é um nordestino pernambucano, que criou, hoje ele é considerado o maior empreendedor social do país, e ele Nossa. criou uma incubadora para projetos sociais. E o Fábio, ele vai de encontro a tudo isso, porque quando você fala de projeto social, você vai pegar gente da igreja, gente que vem que vem de trabalho do terceiro setor, e algumas pessoas chegam com a mentalidade que porque você está fazendo algo para a sociedade, você não pode ganhar dinheiro com isso. E o Fábio, ele quebra todo o paradigma, porque ele ensina de verdade que você tem que tratar como uma empresa.
Não é porque você está tratando... Hoje, vou citar um exemplo do trabalho do Transforma Brasil hoje. Ele está impactando voluntários no Brasil inteiro, que está distribuindo cestas, vou citar Natal. Junto com a União RN, o Transforma Brasil já alimentou mais de 2.000 famílias em Natal. Só que as pessoas que trabalham no Transforma, elas são cobradas como empresa. E empresa envolve angariar recursos, pagar as contas, pagar aluguel, pagar a luz e levar comida para as pessoas. Não é somente você, porque você está fazendo um negócio, isso eu estou indo bem raso, eu não vou nem aprofundar a ponto aí, porque eu acho que isso vai dar especificidade de cada negócio, mas não é porque seu negócio tem um impacto social que ele obrigatoriamente é uma filantropia pura, entendeu? E isso tem que ficar claro para as pessoas. Dá para fazer modelos de negócio social e tem que ganhar dinheiro com isso. Não vou dizer que dá para ganhar, não. Tem que ganhar dinheiro com isso, porque tem que pagar a conta. Todo mundo tem que pagar a conta, inclusive o empreendedor social. Perfeito. Acho muito legal essa questão. E um grande desafio que a gente tem, por exemplo, em realizar um evento como esse, é que no Social Hack todo mundo tem a oportunidade de se juntar com pessoas no Brasil inteiro, de forma remota, de forma online, e pensar em soluções e pensar em ideias que possam realmente impactar o mundo de forma positiva, né? E aí a gente vem trazendo conteúdo sobre criatividade, a gente traz conteúdo sobre tech, né, desenvolvimento, né? Porque às vezes tudo bem, a sua solução não pode envolver tecnologia diretamente, mas uma hora ou outra você pode utilizar aquele conhecimento para criar um hot site, para criar uma landing page. E esse compartilhamento de informação é que faz com que a gente também reforce isso que você falou, Léo, do senso de comunidade, do senso geral, né, do senso de meio consciente, para que, pô, o problema que você está passando na minha rua, na minha calçada, é um problema que eu também estou relacionado. É um problema que, se eu tivesse me movimentando, se eu tivesse chegando na porta de políticos, representantes populacionais, pô, cara, vamos lá, o que é que você está fazendo para isso? Né, eu votei em você para quê? Né, e acho que uma parte do jovem é justamente o jovem criar a sua própria ação, né, criar o seu próprio foco de ação, que aí, no caso, entra como um negócio em si. E acho que o Social Hack é uma grande oportunidade, mas acho que também ações como a União, ações como o Transforma Brasil, é uma grande oportunidade também para o jovem hoje se conectar com pessoas que sabem o que é que está rolando do outro lado, né? Então, Léo, me fala aí um pouco, se você hoje pudesse dar uma perspectiva do que é que rola no sertão, no que diz respeito à fome, no que diz respeito à falta de acesso de pessoas e de crianças a subnutrição, o que é que você falaria? Né? Como é que você descreveria essa situação? Cara, é difícil falar disso e não se emocionar. É difícil falar da realidade que a gente encontra. E aí nessa introdução, você falou de política pública, você falou de desafio cultural que a gente tem pela frente. O sertão, cara, ele transforma a gente. Eu posso dizer que eu sou não é meu lugar de falar do sertão até então. Eu cresci na capital, minha família me deu essa oportunidade de estudar numa escola de qualidade, tudo isso. Durante 5 anos, eu viajei, me meti em tudo que era buraco. Eu entrei dentro da casa das pessoas de forma literal. Eu vivi isso na pele. E isso me transformou como ser humano. Me fez encontrar um propósito para o que eu queria para minha vida, da forma, o legado que eu queria criar como profissional. Eu sei que meu lugar é a comunicação, fato. Eu vou comunicar sempre, vou usar essa ferramenta sempre, mas eu entendi que ali era um lugar que eu queria habitar. Eu quero transformar esse lugar. Assim, eu não tem porquê ser grande, estar grande, me considerar grande, e se eu estou diante de uma situação que eu vi pouca gente se disponibilizar para fazer. Falar de fome no sertão, a gente está falando de uma parcela da população, a maior parte da população, que está assim, não é por escolha, não é por simplesmente querer estar assim. A gente está falando de uma parcela da população que não tem oportunidade quase nenhuma. Se é muito difícil. Eu falo com amigos meus de infância que brincavam comigo na cidade do interior de onde eu saí,
que tem amigos meus que terminaram um colégio sem ter uma aula de geografia. Que quando eu falo que estou trabalhando no Rio de Janeiro, esses amigos acham que eu tô morando no exterior. E não conseguem entender. Então, assim, é difícil para uma pessoa dessa, uma realidade dessa, que passa necessidade de fato, você não impactar e achar que você não tem nada a ver com isso, sabe? Então, assim, o conselho que eu dou, assim, eu não sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade de viver a experiência que eu vivi, de ser transformado, impactado da forma como eu fui, mas eu acho que em algum momento da vida todo mundo tem que viver isso, tem que de fato aonde os problemas nascem, aonde os problemas vivem e entender na pele. Ah, mas a fome não é o meu lugar de fala. Eu não tenho dúvida que a fome não é o meu lugar de fala. Eu jamais passei fome para estar aqui falando sobre fome. Eu jamais vivi situação tão adversa para estar aqui falando. Mas eu entendo que, como cidadão, como comunicador, independente da profissão que eu fosse, se eu fosse dentista, se eu fosse médico, o que eu fosse, eu ia ter um fim social para fazer isso. E quem tem esse talento, essa vontade de empreender, de criar, de desenvolver algo, aí eu acho que você, meu irmão, você tem uma ferramenta importantíssima nas suas mãos. É você criar algo já concebido de ter esse impacto social. A fome, cara, assim, a gente precisa entender que a fome é uma premissa, ela tem que estar na base de tudo que a gente for pensar daqui para frente. Sabe, se a gente está passando por um momento que é considerado um divisor de águas para a humanidade, como foi as guerras mundiais que teve, tudo que aconteceu no decorrer da história, a gente tem que entender que nessa base agora, a gente tem que encarar a fome como uma prioridade a ser combatida. Existe fome, sim, existe gente subnutrida, sim, isso é uma verdade, não dá para fechar os olhos, não dá para ignorar isso, e não dá para tratar isso com um problema alheio. Não é porque isso pertence para o governo, vou deixar para o prefeito, para o governador. Não, irmão. Isso é um problema da sociedade, é um problema de todo mundo, meu, seu, de todo mundo como um todo. E a gente tem que dar uma contribuição de enfrentamento a isso, sabe? A gente tem que enfrentar o óbvio, Otton. Eu acho que isso é o principal. Independente do que você esteja vivendo hoje, da condição social que você tenha hoje, é preciso que a gente entenda que nós precisamos enfrentar o óbvio. Perfeito. Acho que e também vem uma frase na minha cabeça do Arthur Ashe, né, que é um dos maiores tenistas do mundo, que ele fala: faça Boa. O que der, com o que puder, entendeu? E faça agora. Então, assim, às vezes não é sobre a gente buscar a ferramenta perfeita, não é sobre a gente buscar o momento perfeito, ou às vezes não é para a gente achar o parceiro perfeito, pessoas perfeitas para poder botar para frente alguma ideia, botar para frente alguma iniciativa. Né? A gente tem aí hackathons, a gente tem aí editais de negócio de impacto, como a nossa querida Mona Paula aqui, que está aqui online com a gente, também provém isso, né, que é gerente lá do Sebrae RN. A gente tem vários editais do próprio governo federal que incentiva e iniciativas de negócios. Então, tem muita coisa rolando. Só que o que vai fazer a diferença, o que vai realmente dar o start na sua participação ativa de mudança do ecossistema e do local que você está, é você tirar a bunda da cadeira e poder, beleza, o que é que eu posso fazer agora? Agora, é falar comigo, meu, é chegar no WhatsApp e poder, pô, e aí, o que é que você está fazendo? Vamos fazer uma ação aqui, vamos criar um aplicativo para poder facilitar a comunicação entre pessoas que estão na faculdade, por exemplo, sei lá, do mundo todo, com necessidades estruturais de uma família subnutrida de tal local. Então, a gente tem vários exemplos, Léo. Eu gostaria de citar até um exemplo também que eu achei muito interessante, que é um exemplo, Henry com o nome, Henry Mazube, um negócio assim, que ele é um africano, tá? Que ele conseguiu ter a oportunidade de ser uma das únicas pessoas da comunidade dele a terem condições de ir para a universidade. E quando ele foi para a universidade, né, depois que ele voltou e ensinou cerca de 10 famílias da comunidade dele como melhorar a produção de alimentos, de feijão, de milho, lá na comunidade dele, né? E aí o que foi que houve? Através de indicações, ele também conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, né? Ele saiu da África para estudar nos Estados Unidos, para poder
através de uma bolsa da Gates Foundation, né, da Fundação Bill Gates e Melinda Gates, para poder estudar nos Estados Unidos e voltar para a comunidade. Era a única contrapartida que ele tinha, era voltar para a comunidade dele depois que ele fizesse esse tempo de estudo, de college, nos Estados Unidos. E quando ele voltou, ele conseguiu ajudar mais de 1.000 famílias. Sabe como? Somente uma pessoa conseguiu ajudar 1.000 famílias a reestruturar a forma de produção de alimentos e agricultura. E isso ajudou o quê? Diretamente na fome. Então, talvez não exista uma fórmula perfeita e já pronta, mas existem fórmulas possíveis, potenciais e pessoas possíveis, potenciais que possam fazer com que essas iniciativas saiam de um X para um 10X, para um 20X, para um 1.000X, ou seja, multiplicar o impacto, multiplicar o resultado, né? E acho que é muito legal isso. E Léo, eu queria que você desse uma perspectiva assim também, se você pudesse hoje, né, dar um primeiro passo numa iniciativa. Você já participa de várias, já criou também, então é embaixador de iniciativas, mas se você hoje estivesse no zero, digamos assim, entendeu? Na base zero de uma iniciativa, qual seria o seu primeiro passo? Então, numa base zero de uma iniciativa para o impacto social, acho que o primeiro passo é entender aonde está a sua iniciativa. Tipo, a minha iniciativa está no Nordeste, a minha iniciativa, qual é a realidade do meu local? Qual é o lugar que eu estou? Como é que eu posso criar um impacto positivo diante disso? Tá? Independente do que você vai fazer, do que você pretende empreender, a gente está aqui falando de fome, que eu acho que é algo que mexe com todo mundo, né? Que é fácil você despertar o outro quando você está falando de alimento, de subnutrição, de você ter sua sinapse acontecendo, porque depende do que você ingere, daquele alimento de qualidade. Então, é fácil despertar isso. Mas independente disso, sabe? Se você está falando de cultura, se você está falando de educação, tente entender a realidade do local que você está vivendo. Quebra essas bolhas que tem em volta de você, sabe? Eu acho isso importante. Quebra essas bolhas que tá, tira essa blindagem um pouco desse universo que a gente vive e tenta entender um pouco aonde é que está a dor do outro. Eu acho que esse é o primeiro passo, senhor, é fato. Tem um monte de exemplo, se baseia por evidências, eu acho que isso contribui bastante. Tem um monte de exemplo que está aí, para você mesmo saber as evidências, pô, isso aqui funciona, isso aqui não dá certo. E aí eu vou dar uma dica agora, Otton. Você não me pediu, acho que vocês Fica à vontade. vocês sabem inspirar, fomentar e formar, ter mentores para indicar isso de uma forma muito melhor. Mas tem um monte de edital, por exemplo, do Banco Mundial, que falta iniciativas para serem financiadas. Então, assim, de banda filarmônica a produção agrícola no interior, falta iniciativa. E você pode ser um fomentador disso, tipo, independente do seu local de fala, você pode ajudar, por exemplo, uma comunidade no interior a ter uma cooperativa, seja de beneficiamento da caixinha do caju, seja de beneficiamento da polpa de fruta, do que seja, e transformar isso em algo rentável, que todo mundo ganha e você ganha também. Então você pode, e o principal, cara, eu vou dizer com base nas pessoas que eu já conversei, com base em um monte de coisa que eu já encontrei aí nesse curto percurso que eu estou percorrendo, não existe melhor recompensa do que você entender que você criou um legado. Ah, mas o que é um legado? O legado não é obrigado a ser nada grande, não, sabe? Quando eu olho para trás nessa trajetória e eu entender que eu fui um comunicador por meu estado, por 5 anos que fosse, mas que disso aí eu consegui ter várias obras feitas através de conexões, isso é incrível. As conexões transformam o mundo, eu não tenho dúvida disso. As conexões é o que nos permite estar aqui hoje conversando sobre isso, está impactando um monte de gente que comenta isso. Então, leve isso para a vida, essa responsabilidade socioambiental, se assim eu posso nominar o que a gente está comentando aqui, isso tem que ser aplicado em todas as esferas, tá? No nosso papo aqui, nas nossas escolhas políticas, no consumo que a gente tem. Esse é o novo normal, o novo mundo.
tudo isso que a gente vai ter agora pela frente e que a gente vai ter que fazer, sabe? Eu acho que isso, inclusive, tem que virar disciplina preliminar nas escolas. Você tem que ter essa responsabilidade com o mundo, porque a gente, como a gente está falando aqui, a gente vai desenvolver assim. Exatamente. Acho que um ponto muito interessante que eu achei, em forma de palavra, claro, o novo normal não é você chegar numa loja e tá todo mundo de máscara e tá todo mundo com álcool em gel. Não é o novo normal. Isso é o essencial para que diminua o número de contágio e, consequentemente, o número de impactados, né, negativamente, ou seja, com óbito, ou seja, com internação pelo vírus. O novo normal é a forma, é a mudança na visão, né, no look set, né, que não é mais mindset. Mindset são ideias, são a forma que você, tudo bem, a forma que você pensa sobre o mundo, né? Mind, mente, set, configuração. Então, a forma que a sua mente vê o mundo é o mindset. Agora é a fase do look set, como você vê o mundo e como você age também no que diz respeito ao mundo. Então configura, né, set, configura a sua visão, configura a forma que você vê a humanidade a partir desse momento, para poder assim você fazer parte dessa mudança. E só deixando um recado, eu deixei aqui fixado aqui no chat da galera aqui da live, no Instagram, Boa. Site Boa. do Social Hack, né? Que para quem chegou agora, o Social Hack. Quem pode participar, Otton? Quem pode participar? Pessoa. Explica aí. O mais legal é isso, qualquer pessoa pode participar, é uma maratona totalmente online, onde você vai estar participando com pessoas do Brasil inteiro e desenvolvendo ideias de negócios de impacto social que possam ser baseadas nas ODS da ONU. Né? Uma pergunta, o que é que eu ganho com isso? Melhor de tudo, você pode ganhar várias premiações, a gente tem 8 opções de premiações, mas o principal, o pódio. O primeiro lugar ganha 5 Amazon Echo Dots, que são assistentes virtuais. É você ter um robozinho dentro da sua casa, então são 5. O segundo lugar ganha 5 headphones JBL e Bluetooth, para a galera que gosta dessa parte de tecnologia, está precisando de um fone para poder trabalhar. E o terceiro lugar ganha 5 pulseiras da Xiaomi Mi Band 4, né? Além de que não tem somente as premiações do primeiro, segundo e terceiro lugar. Também temos 5 tipos de premiações que se chama Social Hero. Então, se você não ganhar os prêmios do pódio, você ainda pode concorrer a menções honrosas que diz respeito à sua performance, no que diz respeito à precisão, velocidade dentro da maratona, a sua criatividade com a sua solução, o seu potencial tech. Então, o potencial de tecnologia que você criou, seja de inteligência artificial, seja de blockchain, seja lá o que você for utilizar, e também a questão do impacto, né? Então, talvez a sua solução não seja nem tão aplicável na realidade, mas ela tem um impacto muito forte, ela tem o propósito muito forte, e isso é muito interessante, né? E sem falar dos valores, né, irmão? Que isso não Perfeito. tem preço. Você não participar de um ambiente desse que fomenta esse tipo de discussão, que você vai se debruçar sobre um assunto totalmente relevante para a gente como ser humano. Então, cara, os valores adquiridos nisso aí é coisa que não tem preço. Se você pudesse pagar, isso não tem valor, sabe? Assim, é muito rico. Parabéns. Exatamente, e é gratuito, né? Mas para analisar esse nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer demais sua participação, pelo seu tempo, né? Agradecer todo mundo que está aqui, a gente já chegou a quase 30 pessoas simultâneas na live, apesar de ser pouco tempo, mas acho que foi muito enriquecedor para todo mundo que está assistindo, seja para os curiosos que estão chegando agora, entendendo um pouco sobre o que é ODS, e daí, a partir daí, podem entender um pouco mais sobre o que é o Social Hack, o que são esse tal de hackathon, editais e tudo mais, e também para entender um pouco do que é esse senso de responsabilidade que a gente tem que criar, né? Então, gostaria que você desse uma dica aí final para a galera e deixasse a nossa deixa aí. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você que está conectado com a gente aqui, absorvendo esse conteúdo de alguma forma. Eu sou um cara que sou apaixonado pelo que eu faço, por esse assunto. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí, dependendo da área de atuação, de se apaixonar por esse assunto, de querer fomentar algo que seja grande para todo mundo. Então, eu tenho essa premissa comigo, que não é porque eu nasci num lugar pequeno que eu tenho que ser pequeno. E eu me faço grande através de ações que têm um impacto muito maior do que a minha própria existência. Então, a gente, como ser humano, tem esse desafio pela frente.
e aí a gente tem essa oportunidade de se abastecer de conteúdo e construir algo que seja que se transforme em nosso propósito, tá? Então, numa sociedade que a gente tem ouvido tanto falar disso, né? Ultimamente era tanta gente falando de propósito, propósito, propósito. Agora chegou a hora de fazer desses propósitos um efeito. Então, espero que cada um de vocês esteja muito bem abastecido do seu propósito, para que esse efeito agora, diante de tudo isso que a gente está vivendo, e principalmente do desafio que a gente tem pela frente agora, seja o efeito transformador. Isso vai muito do que a gente está abastecido, do que a gente se abasteceu. E se você agora, nesse momento aí, está recebendo esse conteúdo, se por algum motivo você se viu meio perdido, querendo encontrar o seu propósito, basta olhar em volta. Ver a sociedade que a gente está vivendo, ver a quantidade de pessoas que tem aí no mundo. A gente está falando aí de bilhões de pessoas que estão subnutridas, e a gente aqui, mesmo do nosso lugarzinho que a gente está, do nosso isolamento social que a gente está vivendo, a gente pode criar ações para transformar esse mundo todo. Então, seja de como criar uma forma eficiente das pessoas receberem os alimentos. Eu vi aí agora, por exemplo, uma startup que desenvolveu uma cesta digital. É um cartão que ele é abastecido, e aí porque qual era a dificuldade que as pessoas tinham, Otton? Quando você dava a doação, você queria fazer a doação de fora de casa, tinha ONGs que estão localizadas em lugares que o comércio em volta não tem formalidade para emitir uma nota fiscal, emitia só aquele cupomzinho normal. Então, como fazer isso e fazer girar o comércio todo em volta? Os caras foram lá e criaram um cartãozinho de crédito que a família recebe a doação pelo correio, vai lá e gira o comércio todo em volta. Aquilo ali, ela se alimenta, tem comida de qualidade e ainda faz a economia toda em volta girar. Depois a Ticket copiou, Sodexo copiou, e aí termina que uma ideia de um jovem se transforma em algo que pode transformar o mundo. É disso que a gente está falando, de como combater a fome, de como a gente desenvolver isso. Então, vamos fazer isso de uma forma eficiente, que se aplique para todo mundo e que crie um legado. A gente está falando disso. Show de bola, Léo. Obrigado, tá? Perfeito. Obrigado a você, cara. É só o começo, literalmente. O site aí, quem quiser entra no nosso perfil, o site vai estar na bio. A gente tem diversas informações, por que participar, como se inscrever e muita coisa boa aí. Então é isso, galera. Muito obrigado. Mais um conteúdo aí que a gente está gravando. E vamos lá, vamos para a próxima.